E a gente começa a edição de hoje do Jornal Jovem Pan falando sobre o segundo turno das eleições. Jair Bolsonaro foi a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde uma multidão o aguardava desde as primeiras horas da manhã. No palanque, entre dezenas de aliados e deputados da base, estavam Cláudio Castro e os senadores eleitos Romário e Magno Malta. O Rodrigo Viga acompanhou a agenda do presidente e traz agora os detalhes para nós. O presidente da República, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, afirmou nesta sexta-feira que o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu sinal verde para que os institutos de pesquisa sigam influenciando os rumos do segundo turno das eleições presidenciais, ao proibir que o CAD investigue esses institutos. Bolsonaro acrescentou que o TSE vem agindo, não é de hoje, há muito tempo, como uma espécie de partido político de oposição ao governo. No primeiro turno das eleições deste ano, as pesquisas de opinião apontaram para um cenário diferente daquele observado nas urnas. Para Bolsonaro, a decisão de Moraes de barrar a investigação no CAD tem um claro objetivo: conseguir votos para a chapa Lula-Alckmin. O Alexandre de Moraes deu sinal verde para as pesquisas continuarem mudando e arranjar alguns milhões de votos para o seu candidato, que é o vice de Lula, Geraldo Alckmin. O TSE interfere a vida toda contra qualquer ação minha, tá? E favorável do outro lado. É triste isso. Um Tribunal Superior Eleitoral que assumiu um papel de partido político de oposição. Em decisão na última quinta-feira, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que as tentativas de abertura de inquéritos no CAD eram assodadas e buscavam satisfazer a vontade eleitoral de Bolsonaro. A decisão de Moraes tornou sem efeito a apuração do CAD contra os institutos de pesquisa eleitoral. Em um tom otimista, Bolsonaro afirmou que a virada sobre Lula já aconteceu e as urnas vão confirmar isso em 30 de outubro. Nós temos nos mobilizado com lideranças pelo Brasil todo e tenho certeza que a abstenção vai cair. E esse pessoal que não foi votar, a grande maioria vota na gente. Bolsonaro fez também um pedido aos apoiadores que estiveram nesta sexta-feira lotando uma praça pública em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para que eles levem paz e avós à votação de segundo turno em 30 de outubro. A abstenção foi extremamente elevada no primeiro turno das eleições deste ano. Mais de 32 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. Bolsonaro fez um discurso recheado de críticas e ataques ao oponente Lula. Bolsonaro colocou ainda em dúvida a possibilidade de o adversário divulgar uma carta voltada para o eleitor evangélico. Esse segmento, em tese, é mais identificado com o presidente da República. Em sua campanha, Bolsonaro faz discursos e citações de versículos e passagens bíblicas. A carta seria divulgada neste final de semana por Lula, mas por falta de consenso sobre os compromissos que devem ser assumidos, o documento por hora foi mais uma vez engavetado. Vai tentar enganar, como falou que agora é contra o aborto. Ele só sabe mentir, não tem propostas. E a carta, ninguém vai ler essa carta dele. O pessoal está vacinado. Nós sabemos que ele não respeita as crianças, não respeita as mulheres, tá? Não respeita a família, quer o aborto, quer legalizar drogas, quer ideologia de gênero, ou seja, o banheiro unissex para criança. Bolsonaro cobrou também, mais uma vez, que Lula anuncie os nomes de seus futuros ministros. Afirmou que um eventual governo do ex-presidente seria formado por quadrilheiros e condenados pela justiça. Aqui de Duque de Caxias, o presidente da República, Jair Bolsonaro, seguiu para Belo Horizonte para se encontrar com diversos prefeitos de Minas Gerais e com o governador do estado, Romeu Zema. A agenda do presidente prevê ainda compromissos em Teresina, no Piauí, e no Ceará até o final de semana. Do Rio, Rodrigo Viga. Hora então de fazer o primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan, para a gente trazer as análises dos nossos comentaristas desta sexta-feira de agenda do presidente Jair Bolsonaro. Conosco hoje, Rodrigo Constantino, Cristina Grêmio.
Uma ótima noite a vocês. Constantino, começo com você hoje. Vou trazer o finalzinho das informações que foram trazidas para a gente pelo Viga a respeito dessa agenda, que foi essa passagem do presidente Jair Bolsonaro por BH, capital mineira, se reuniu com prefeitos, fez um pedido para que esses prefeitos o ajudem a conquistar votos. No Rio de Janeiro, mais cedo, defendeu a redução da abstenção. Mais de 32 milhões de brasileiros não votaram e ele acredita que, se boa parte desses eleitores votar, esse voto irá para ele. Importante que o presidente faça essa campanha em Minas Gerais reforçada, pedindo esse apoio dos prefeitos, já que estamos falando do segundo maior colégio eleitoral do país e onde Lula venceu no primeiro turno. Muito importante. Boa noite, Lívia, Daniel, Cris e audiência. O presidente perdeu em Minas Gerais e o Zema venceu e foi reeleito no primeiro turno. O Zema se manteve neutro no primeiro turno. Agora ele subiu no palanque com força e está apoiando o presidente para impedir a tragédia que seria a volta do PT ao poder. Veja que eles conseguiram reunir algo como 80% dos prefeitos de Minas Gerais. É muito prefeito. Então existe uma capilaridade e isso tem tudo para virar o jogo num estado tão importante como Minas, que é 10% do eleitorado, e aquela história do microcosmos do Brasil, né? Dizem que quem vence em Minas vence no Brasil, porque tem uma realidade ali que mistura o Brasil todo, somando o Norte, o Sul e Belo Horizonte. Agora, no Rio de Janeiro ele teve o apoio finalmente de Romário, né? Assim como em São Paulo ele teve o apoio de Scaff, Paulo Scaff, para mostrar que a Fiesp não é apenas o filhinho do papai, do ex-vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. A Fiesp tem uma divisão interna, né, e é importante o apoio do empresário Paulo Scaff. E quanto àquela primeira fala do presidente que nós vimos aí, falando sobre a decisão do TSE, do Alexandre de Moraes, uma vez mais, né, arbitrária, para impedir que se investigue institutos de pesquisa, que não são institutos, são empresas lucrativas, né? Isso mostra realmente o absurdo e o cenário triste em que estamos vivendo. É verdade, o presidente não está forçando a barra, nem é figura de linguagem, é absolutamente verdadeiro o que ele disse. O TSE hoje, nas mãos do ex-funcionário de Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes, virou um partido político fazendo oposição. Isso é o verdadeiro ataque às instituições brasileiras. Pois é, Cris Grêmio, justamente sobre esse tema, esse assunto que eu gostaria de tratar com você em relação à agenda de Jair Bolsonaro, porque ele, mais uma vez, criticou o Alexandre de Moraes, o TSE, por conta dessa decisão que barrou as investigações do CAD e da Polícia Federal contra os institutos de pesquisa. Mas você não acha que isso acaba desgastando a campanha de Jair Bolsonaro? Porque enquanto ele poderia estar falando de propostas de governo, ele acaba tendo que fazer uma espécie de alerta. Como você lê isso? Oi, Daniel, boa noite para você, Lívia, Rodrigo e a nossa audiência. Eu não acho que ele não esteja falando de propostas de governo. Ele fala muito, fala o tempo todo. Mais do que isso, ele mostra o que ele já fez e relembra o que o adversário dele fez e os resultados do que o adversário dele fez, porque fez muito mal para o país e tem gente muito distraída e tem gente fingindo que não viveu a era PT ou não viveu e está pouco se importando em se informar sobre o que aconteceu. E veja, nós somos responsáveis pelo futuro do nosso país. Então, se a gente vai permitir que um bandido que projetou, que realizou o maior rombo da história da economia brasileira e que projetou o nosso dinheiro, levou o nosso dinheiro para fora, para ditaduras amigas, dinheiro este que não voltou para investimento aqui como deveria ter voltado, nós, pelo contrário, ainda estamos pagando dívida de Maduro conosco, de Miguel Dias-Canel conosco, esses ditadores aí, amigos do Lula. Então, ele tem falado tudo isso. Agora, ele tem também o dever. Ele tem o dever como defensor da democracia que é e precisa ser, todos deveriam ser, de alertar o Brasil que nós já estamos vivendo uma ditadura da toga e que há um ditador especificamente que anda aplaudido pelo outro lado. Como é que pode um ministro do TSE, porque vamos lembrar que Alexandre de Moraes deu essa decisão aí para impedir que o CAD fizesse a investigação das empresas de pesquisa, na condição de presidente do TSE, não foi como ministro do STF, né? Ele foi como presidente do TSE, que agora ele fala como presidente do TSE relativo a questões alusivas à campanha. Mas ele deu essa decisão sem sequer ter sido provocado. Os institutos, muito entre aspas,
sequer precisaram disponibilizar seus advogados para irem lá bater na portinha do ministro, puxar a barra da toga e dizer, por favor, foi feio, eles vão nos colocar numa cilada. Não, os advogados sequer foram reclamar. Alexandre de Moraes é que sacou, né, a sua espada e saiu erguendo a sua espada contra quem? Contra o Brasil, contra a democracia, contra a transparência, contra o povo, de onde emana todo o poder. O povo quer saber por que IPESP, Datafolha e IPEC tiveram absolutamente o mesmo percentual divulgado na véspera e era um percentual com 14 pontos percentuais de erro. Por quê? O CAD desconfia de cartel, não pode investigar? Então o presidente faz bem de alertar, Daniel.